Em, Así que bueno, empezamos nomás. Gracias de nuevo a todas por hacerse este espacio hoy aquí. Sabemos que son las últimas semanas del programa, así que últimos esfuerzos, ya estamos, ya casi tenemos en el norte el, el fin de este ciclo y agradecerles a todas por su enorme confianza y compromiso día a día en el programa. Estamos muy contentas de que sean parte de esta edición del programa. Y bueno, ya dicho esto, le doy la palabra a Camila para que cuente un poco quiénes serán nuestras oradoras hoy. Y ya comenzamos y yo voy a estar atenta al chat por si surge alguna pregunta o alguna inquietud durante esta sesión. Muchísimas gracias de nuevo. Cami, te doy la palabra. Gracias, Gise. Bueno, buenas tardes a todas. Yo voy a hablar en español, portuñol, pero solo para hacer la breve introducción. De todas formas, tienen la posibilidad de cambiar la interpretación, como les comentaba Gise, así que cualquier cosa que no entiendan tienen esa opción. Un gusto conocerlas, conocerles. Yo soy Cami, soy parte del equipo de Lenovo Foundation de Lenovo. Estoy aquí en Buenos Aires, Argentina, y hoy tengo el gusto de presentar a dos grandes invitadas que nos van a acompañar en el webinar de hoy, que son Ana y Juliana. Juli es nuestra Head of Globalization, ya ahí después Juli quizá puede contar un poco más de qué se trata, pero ya con más de 20 años de experiencia y nos ha acompañado en varias oportunidades aquí en la fundación. Y Ana es Software Development Senior, también tiene más de 30 años de experiencia y también una gran aliada en todos estos proyectos. Así que le doy la palabra a ellas dos. Espero que disfruten este webinar. Y bueno, ahí si quieren presentarse ustedes mejor, chicas, bienvenidas. Y bueno, cualquier cosa, aquí estoy disponible para que me contacten o lo que necesiten después. Obrigada, Camila. Gracias, Boa Camila. tarde, bom dia a todas vocês. Buenas tardes, buenos días a todas Bom, Camila me ustedes. apresentou aqui Camila brevemente, me presentó mas muy brevemente, em poucas palavras, eu diria que re- aqui na Motorola o para papel hablando é garantir que os sucintamente, produtos da en Motorola sejam Motorola usados na garantizo língua que los em que o productos se usuário ou usen usuária en la lengua escolha de que usar. el Eu usuario acho que o isso é o que usuaria resume o que é elige. ser head de globalization, que às vezes são Eso palavras sería ser diferentes, head né, que de não são do globalization. dia a dia. Então Es é isso algo que o nosso que time hablamos faz todos aqui. los días. E fora do âmbito profissional, eu Y sou fuera muito del aventureira, ámbito eu adoro viajar, profesional, me gosto de encanta mergulhar no viajar, cilindro. me gusta ponerme el Voltei ao meu hobby de andar de cilindro, moto recentemente. también Então ando tem, en tem, tem moto. uma versão além do que é visto aqui no trabalho Es também, que una tá, otra faz parte do que versión penso. mía, además de la que se E vou dar a ve en palavra el à Ana para trabajo. se Le apresentar paso também um la pouquinho mais. palabra a Ana también para que se presente. Oi, pessoal, muito Hola, prazer. gente, mucho Como a Cami gusto. disse, eu Como sou gerente dijo de Cami, soy desenvolvimento de gerente de software aqui na desarrollo Motorola de software en e Motorola, a Judice de Globalization para as Head pessoas de usarem a língua certa, Globalization para telefone que la gente no meu caso, o nosso use la grupo é lengua responsável por correcta en el desenvolvimento de várias teléfono. aplicações que estão no telefone. He desarrollado varias Se você vai fazer uma aplicaciones que están en ligação, el vai mandar uma teléfono, si, mensagem, si vas a isso mandar un são as aplicações mensaje. que o nosso time trabalha Esas aqui. son las Então, aplicaciones que eu tenho mais trabajamos de en nuestro 30 anos equipo. de Hace más de 30 estrada, años adoro o que eu que faço. tengo Além de el camino, tecnologia, eu me adoro estar encanta com as lo que hago, pessoas, me fazer encanta la times, tecnología, estar con conversar. la gente, estar en E equipo, fora daqui, conversar. sou mãe da Y Sofia e do Silvio, afuera que são os dois soy mamá, projetos que eu adoro, também na minha tengo un vida. hijo, E Silvio, estamos aqui para y trocar una experiência. niña. Y Muito aquí vine obrigada. aquí para intercambiar experiencias. Muchas gracias. Obrigada, Ana. Cami, a gente já começa? Gracias, Ana. Vamos a empezar Então vamos lá, entonces, sim. Cami.
Combinado. Bom, eu vou compartilhar minha Muy tela aqui, bien, gente. les voy a Deixa eu compartir la só pantalla. lembrar de colocar com áudio. Hum, com áudio. Juliana no se escucha, está silenciada. É o que estava acontecendo quando eu compartilhava. Deixa eu tentar de novo. O interpretation tá como português, é isso mesmo? Juli, cualquier cosa yo puedo compartir si necesitas. Eu acho que vocês não estão com a minha última, que tem uma troca de slide só, uma Creo inversão de que no slide. tienen la última versión porque cambié Ana, algunas você se importa em diapos. compartilhar? Você está com o link. Ana, ¿podrías Acho que é o mais fácil, porque compartir? quando eu compartilhei, Creo eu que es perdi lo o más áudio no teste e agora aconteceu de sencillo, novo. porque cuando compartí perdí el audio. Obrigada, Ana. Gracias, Eu vou Ana. manter o meu no português aqui. Voy a mantener mi Deixa eu portugués. só achar aqui onde eu compartilhar já. Un minuto. Share screen. Coloca o botãozinho com som por conta do videozinho, por favor. Compartilhar com som? Você chegou a dar um tique naquele botãozinho antes? Senão vamos refazer para não dar problema no vídeo. Also share Obrigada. som. Legal. Obrigada, Ana. Deixa eu me organizar as telas agora aqui, então. Acho que agora todas ainda me escutam? ¿Me escuchan? Perfeito. Bom, pessoal, meninas, mulheres, muito obrigada pelo convite. Bueno, Boa tarde a todas, bom dia. gracias por la invitación. Buenas prazer imenso tardes a estar aqui com todos. Es un vocês, gusto estar con principalmente por ser ustedes, 2 dias após o Dia Internacional das Mulheres, principalmente por que é ser um el dia que día marca después muito da del Día nossa luta. Internacional de E las eu acho que Mujeres que celebro reuniões marcan poderosas nuestras como essa luchas. daqui de Y hoje, né? que reuniones como poderosas como Preparamos la esses de hoy, slides para vocês com Ana y muito yo carinho. preparamos A esas gente decidiu que eu diapositivas con cariño vou passar pelos slides, y pelos dijimos conteúdos que que a gente voy a criou juntas, pasar por mas el que no final a gente contenido vai abrir um que espaço creamos para falas, juntos, para pero perguntas, al para final trocas de tendremos ideias un mesmo. espacio para E aí, intercambiar Ana, é mais que ideas. bem-vinda para falar o quanto quiser aqui Y também de tudo que a gente todas já veio se falando pueden ao longo das últimas semanas. hablar de todo lo que venimos hablando de las últimas semanas. Me avisa se eu estou falando muito rápido para a intérprete. Tá bom assim? Eh, Deixa eu ver onde ela está. Parei. Porque eu falo rápido, Ale, por isso não es que perguntei. hablo muy rápido, Ale, por eso lo digo. Vou dar uns intervalos. Voy a hacer algunos intervalos. Bom, nessa apresentação, En esta presentación, decidiu trazer para vocês, lo que les apesar de ser trajimos, tema a pesar um de tanto ser un quanto tema discutido, de que como a gente se prepara discutido para sobre entrevistas, cómo o nos que é preparamos esperado de para uma entrevista, una entrevista, qué se espera, e até o que os líderes y avaliam no lo que processo los de líderes contratação. Eu e eu evalúan quisemos trazer para al vocês hacer la algumas contratación. Les queríamos traer teorias que algunas existem publicadas teorías em fontes que confiáveis aí para a gente existen, publicadas en usufruir. fuentes E a gente também confiables, quis trazer a nossa y percepção como líder, nuestra percepción como nossa líderes, percepção como mulher, como mujeres, e trazer de uma forma mais y leve, o que traerlo de geralmente algo é más trazido de uma forma liviano muito de lo bem que, porque estruturada generalmente se dice de em modo pesquisas estructurado en artigos relacionados investigaciones à y entrevista, artículos. como se preparar para uma entrevista. Então, para começar,
No próximo slide, Ana, por gentileza, obrigada. A gente pensou em trazer para vocês uma visão, um ângulo, que pode não ser tão nítido para vocês, que é o ângulo da pessoa que entrevista, a pessoa que contrata para a posição. E esse ângulo é o seguinte, é um profissional, uma profissional tentando resolver um problema do negócio. É uma profissional que busca abrir uma vaga no seu time para preenchê-la com uma pessoa que traga essa solução do problema para o negócio, seja para o time, seja para o departamento, seja para a empresa, para o negócio, para a indústria como um todo. E o que a gente acha interessante em mudar esse ângulo de olhar para a entrevista por essa lente é que ele tira um pouco aquele peso que muitas de nós colocamos tentando ser a melhor candidata. Quando a gente olha por esse ângulo, a gente não está mais falando sobre a pessoa que vai preencher a vaga, mas a gente está falando sobre a vaga. E aí a pessoa que vai preenchê-la se torna a segunda parte disso tudo, né? Então aqui a gente convida vocês, na próxima entrevista que vocês entrarem, a tentarem mudar a pergunta que você acha que está na cabeça de quem está te entrevistando. Ao invés de ser, será que essa pessoa é perfeita para esse trabalho? Será que essa é a melhor candidata? Tentem pensar que essa pessoa do outro lado está pensando assim, quem de todas essas pessoas que eu estou entrevistando consegue entregar melhor os resultados pelos quais esse papel está passando a existir? Eu criei esse papel. O que eu preciso trazer para esse papel ser bem sucedido? E a gente quer começar falando sobre isso, porque a gente acredita muito que essa pequena mudança ela é muito poderosa para aumentar tanto a nossa segurança como entrevistada, quanto a nossa habilidade de ajudar o outro lado a chegar a essas respostas. E nossa conversa vai ser muito baseada nisso, em como ajudar a outra pessoa a entender que a gente sim está preparado para aquela vaga. Ou que não está preparado e não é a vaga para você, mas de qualquer forma, o objetivo de uma entrevista no geral é o sim, é a contratação, né? Então, com isso, nossa primeira mensagem aqui é que nem sempre a entrevista, o sucesso da entrevista depende de você, depende da sua bagagem. Tem vários fatores em volta dessa vaga, em volta dessa entrevista que foi agendada com você, comigo, no passado ou no futuro. Tem vários aspectos que a gente gostaria de conversar aqui hoje com vocês, do ponto de vista de gestão. Tá? O próximo slide, Ana, por favor. Obrigada. E aí, antes mesmo da gente falar sobre a tal entrevista em si, eu convido a gente a dar um passo para trás, que é ainda olhando com aquele olhar da entrevistadora, da recrutadora ou do recrutador, dessa pessoa, né? Na hora de definir o que é preciso para essa vaga, alguns pontos têm que ser definidos, alguns pontos têm que ser desenhados. E a gente trouxe nesse slide os 3 que a gente acredita que sejam os principais. O primeiro deles é o que significa o sucesso dessa vaga nos 6 primeiros meses. O que significa o sucesso dessa vaga nos 12 primeiros meses? O que é interessante sobre esse ponto é que é muito comum a gente entrar num emprego e achar que no primeiro mês a gente tem que entregar resultados. Afinal, o primeiro salário já caiu. Então, pelo menos até o segundo mês, a gente põe na cabeça que já teria que estar entregando os resultados. Mas olhando do ponto de vista do gestor, da pessoa que entrevista, ela está colocando métricas para 6 meses, para 12 meses. Claro que 6 meses a barra subiu um pouquinho, para 12 meses a barra subiu um pouquinho mais. Mas ela nem sempre está lá no começo, eu não tenho que entrar entregando. Eu posso entrar e lentamente crescer naquela vaga. Então, aqui já pode ser o primeiro descasamento, a primeira desconexão entre o que a gente pensa que a vaga quer e o que a gestora ou o gestor esperam daquela vaga. O segundo ponto
fala sobre as competências. Então, aqui a gente separou em competências obrigatórias e competências desejáveis. Então, quando a gente abre o LinkedIn e vê uma vaga, o título é o que chama, né? O que pega os nossos olhos, chama atenção. E aí, quando a gente clica, vem uma descrição breve sobre a vaga, e embaixo vem requisitos. E dentro dos requisitos, você normalmente vê requisitos obrigatórios e requisitos opcionais. E aqui nesse segundo ponto, que é sobre as competências, a gente gostaria de se aprofundar um pouquinho mais. Existe eu vou chamar de mito agora, porque a gente pesquisou e constatou que é um mito, é uma fake news, não é fato, mas é uma história. Existe na indústria um mito que chamam do famoso 60% versus 100%. Esse é um dado que é popular, ele não vem de um estudo formal, mas ele vem de um relato da empresa HP de anos atrás, que se espalhou pela mídia. E ele diz o seguinte: homens aplicam para as vagas com 60% dos requisitos cumpridos. As mulheres só aplicam para as vagas com 100% dos requisitos cumpridos. Então, de novo, não é um dado fundamentado por estudo, mas ele é um dado que se espalhou pela mídia e algumas evidências foram surgindo a partir daí. Por exemplo, a Harvard Business School rodou um experimento em que eles evidenciam que as mulheres, geralmente, só se candidatam às vagas quando elas se sentem totalmente qualificadas, enquanto os homens não demonstram a mesma preocupação. Ainda, o LinkedIn Gender Insights de 2019, ele traz um dado que fala que as mulheres são 14% menos propensas a aplicar uma vaga após visualizar. Então, ela olha, no geral, a gente olha a vaga, vê que não tem todos os pré-requisitos, mesmo sendo os opcionais, e decide que a gente pode não ser boa o suficiente para aquela vaga e nem aplica. E pode ser que ali, naquele momento, a gente já tenha se desclassificado por conta própria, sem ninguém ter dito que a gente não era a posição correta para aquela vaga que foi criada com o propósito pensado pela gestão. Ainda nesse assunto, existem algumas razões pelas quais, segundo esses estudos, as mulheres não aplicam. E as pesquisas mostram que nem sempre é só assim, a falta de confiança pura e simples, mas é uma combinação de fatores. Então, o primeiro é sobre a percepção fixa, rígida, ela é estrita do processo de contratação. Então, quando dizem, ele é obrigatório, as mulheres normalmente leem como sendo as regras, e a gente não gosta de quebrar regras. O segundo ponto que é trazido nas pesquisas diz que a gente tem a preocupação de não desperdiçar o tempo da recrutadora, do recrutador. Esse é um motivo mais frequentemente trazido por mulheres do que pelos homens, apesar dos homens trazerem esse dado também nas pesquisas. A terceira, que aparece também como o terceiro que aparece como um dos fatores, é a socialização e as expectativas relacionadas ao gênero. Então, tem alguns estereótipos que normalmente fazem com que os homens se sintam mais confortáveis assumindo risco. E que as mulheres evitam errar. Isso de assumir risco, para mim, quando eu trago para o meu dia a dia, fica muito claro quando eu vejo o número de mulheres que pilota moto versus o número de homens que pilota moto. Para comprar roupa para mulher é difícil, porque a maioria é feita para homem. E eu acho, sim, que isso tem a ver com a nossa habilidade de correr riscos, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito pessoal. Um outro fator que é trazido, relacionado ali às competências, tem a ver com a falta de clareza nos requisitos das vagas. A gente, como mulher, os estudos mostram, as pesquisas mostraram que a gente se apega muito à descrição da vaga e que a gente enrijece ela, a gente torna ela muito mais rígida e menos flexível. Quando o homem aplica e durante a entrevista, normalmente ele vai lá convencer do porquê que ele não tem, mas como ele poderia ter.
que seria uma jogada muito mais esperta para todas nós numa entrevista. E tem alguns outros critérios que aparecem também nas pesquisas, que não são relacionados à qualificação. Falam-se, por exemplo, que as mulheres tendem a ser mais seletivas quando tem a ver com o horário, com a flexibilidade, com a cultura da empresa, com a possibilidade de carreira, de crescimento de carreira, muito mais do que os homens. Isso tudo que eu trouxe aqui junto da Ana, a gente está ilustrando um pouco de como é olhado esse segundo ponto do slide, que são as competências obrigatórias versus desejáveis. Para a gente cuidar, sempre que olhar para esses requisitos e não tentar trazer o próprio boicote de não vou aplicar porque eu não tenho 2 desses desejáveis. Às vezes esse desejável é tão pequeno no todo que você traria para a vaga que a própria equipe de recrutamento deixaria isso de lado, porque se for uma habilidade técnica, você poderia conquistá-la. Se for uma habilidade não técnica, eles poderiam te treinar de alguma outra forma. E aí, por último, como a função complementa o time atual. Então, isso tem a ver com o problema a ser resolvido. Quando a gestora cria uma vaga para o próprio time, ela tem sim que pensar em como essa função vai casar junto aos outros pilares que ela já tem naquele time. Isso tem muito a ver com as habilidades não técnicas, ao nosso ver. Ela tem a ver com a sua habilidade, a nossa habilidade de comunicação, a nossa habilidade de entrosar e colaborar com os outros, nossa habilidade de socializar mesmo. Isso é muito pessoal. Então, na entrevista, muitas vezes a gente vai para o padrão. Eu adoro trabalhar em time. Pode não ser uma verdade. Pode ser que você trabalhe muito bem sozinha. Isso é importante de ser dito na entrevista, sem medo mesmo, porque pode ser que para aquela função, para aquele problema, tudo que a gestão precisa é de alguém que goste de trabalhar sozinha, porque o time já é extremamente líder, já é extremamente ativo, e trazer mais uma posição dessa pode trazer conflito para esse time. E a gente não sabe na hora que está do lado da entrevistada, né? Então, ser transparente aqui quando pensa em como eu vou colaborar para complementar o time atual é uma dica que a gente gostaria de deixar também para vocês. No próximo slide, Ana, por favor. Legal. Aqui a gente trouxe 3 perguntas que são comuns de serem feitas pelos gestores nas entrevistas. Mas o curioso aqui é que elas nem sempre vêm com essas palavras. Mas isso é o que geralmente está na cabeça do entrevistador. O gestor quer saber, você consegue fazer o trabalho? O gestor quer saber, você o fará bem aqui, nesse time, nessa empresa, com essa cultura, com essa pressão? E o terceiro, você consegue crescer com esse papel? Essas 3 perguntas, às vezes, elas vão vir maquiadas. Vão vir maquiadas de perguntas parecidas, vão vir maquiadas de perguntas completamente diferentes, mas que no fim, essas 3, a gente acha que são as 3 perguntas comuns que o gestor quer responder. Na cabeça dela, né, dele ou dela, para poder saber se é uma boa contratação ou não. E aí a gente vai mergulhar um pouquinho nesses 3 tópicos no próximo slide. Obrigada, Ana. Quando a gente fala, como gestora, eu tenho que saber se essa pessoa consegue fazer o trabalho. Do que é que eu estou falando? A gente vai tentar tangibilizar para vocês. Como vocês poderiam trazer na entrevista informações que naturalmente já vão respondendo essas perguntas que provavelmente estão na cabeça do gestor ou da gestora. Então, você consegue fazer o trabalho bem? Sobre o que estamos falando aqui? Sobre habilidades, sobre resoluções de problemas, sobre experiência. Esse primeiro tópico, ele é muito mais importante para um cargo júnior, um cargo iniciante, do que para um cargo sênior. Então, se você não tem experiência no cargo, você está aplicando, e você não tem o terceiro item do número 1, você não tem experiência, mas você é muito boa em resolver problemas, ou você tem habilidades, até técnicas, que você consegue comprovar pelo seu currículo, que são importantes, elas são impactantes para serem trazidas na entrevista. Foca nesses 2.
foca na habilidade, foca na sua habilidade de resolução de problema como uma arma poderosa que você tem. E esquece a experiência. Porque, pensando do ponto de vista da gestão, se ela já te convidou para uma entrevista, ela já viu o seu currículo, ela já sabe que você não tem essa experiência. E mesmo assim, você foi convidada para essa entrevista. Então, pode ser que aquele papel, aquele cargo, de fato não exija essa experiência, porque ele é um cargo iniciante, porque quem está contratando, a pessoa contratando, entende que você vai adquirir essa experiência ao longo dos anos. Então, vale a pena a gente também dar um pouco de ênfase nas coisas que a gente já tem e deixar de lado um pouco o que a gente não tem. Aí a segunda pergunta, que é, a gestora lá perguntando, você vai desempenhar bem aqui? O que essa pessoa está buscando de você? Ela está buscando exemplos de comunicação, de como você se comunica. Por exemplo, você é mais expansiva? Eu estou falando com a minha mão o tempo todo. Eu sou expansiva, não consigo segurar. Já fiz curso de oratória, anos atrás eu não consigo. Se eu estou usando anel, eu fico brincando com anel. Se alguém passa, eu escutei ali, mas eu continuo falando. Isso é parte da minha comunicação. Eu consigo ouvir duas coisas ao mesmo tempo. Eu consigo trabalhar com música. Tem gente que não, fala, não, minha comunicação é mais centrada, eu preciso me comunicar de forma mais formal, eu prefiro a comunicação de forma estruturada, eu gosto muito de reuniões, com ata. São estilos de comunicação que não são piores ou melhores, elas são diferentes. E essa informação, durante uma entrevista, pode colocar você numa posição de destaque por ser exatamente o que aquela gestão busca para aquela vaga. Então, de novo, transparência, sendo fiel ao que você tem a oferecer. O segundo item, colaboração. Esse a gente falou um pouquinho já nos últimos slides, né? Que é o seu estilo de colaboração, mais solitária, mais isolada ou mais colaborativa. A Ana falou, eu adoro estar com as pessoas. É isso, é o estilo de colaboração dela. Ela é isso como líder, ela é isso como gestora. Não tem como ocultar essa habilidade dela, esse estilo de colaboração, porque no dia a dia isso vai vir à tona. E é importante que na entrevista isso seja dito. Então, dê essa informação para a pessoa que está te entrevistando de forma educada, de forma mais sutil, para passar o que você quer que a pessoa entenda de como você gosta de trabalhar. E confiabilidade é muito mais sutil, ela é muito menos tangível, né? Isso diz muito respeito, por exemplo, a situações que você passou de problemas numa empresa e você decidiu ficar, situações que você passou num projeto, mas você decidiu ficar até o final, porque você é a pessoa que não larga um projeto começado, porque você não se sente bem, você quer ver o fim dele, você quer ver a conclusão dele, de sucesso ou de falha, mas você vai até o final. São exemplos que você poderia trazer para mostrar que sim, você tem essa confiabilidade a oferecer para a empresa, para aquela vaga. E a terceira pergunta é se você consegue crescer com o papel. E essa daqui, até um pouco da 2, tá? Dessas 3 pontos do item 2, mas o 3 com muita força. Ele é extremamente focado em cargos sênior. Por quê? Porque se um cargo iniciante, a gente não tem como cobrar experiência, porque a pessoa está de fato começando na carreira. Por outro lado, aqui no sênior, eu sei que essa pessoa já tem a experiência, essa pessoa, idealmente, continua com a curiosidade da pessoa que está começando, ela não desistiu de aprender, de descobrir o novo, de estudar formalmente ou informalmente, pode ser na conversa do café que eu e a Ana temos, e a gente aprende uma com a outra, essa curiosidade precisaria estar viva, idealmente. E muito mais que isso, a agilidade de aprendizado. No mundo corporativo, tudo muda muito rápido, e muda muitas vezes de A para B, de B para A. E a gente precisa estar pronta a se moldar, estar pronta a aprender o novo, a se modificar o seu time, a estratégia, conforme conforme as mudanças vão acontecendo. Então, eu diria que esse ponto 3 desse slide, ele tem muito mais a ver com cargos sênior do que com cargos iniciantes. Mas o 2 mescla um pouco
os dois lados. Eu acho que o 2 e o 3, ele fala sobre capacidade de executar o trabalho, com ferramentas que vão além da habilidade técnica individual como profissional. Tem todo um conjunto de coisas. Desse slide era isso que a gente queria comentar com vocês. Deixa eu ir para o próximo. Legal, obrigada, Ana. E nesse próximo a gente tentou resumir tudo isso que a gente está trazendo nos últimos 2 slides. Então, quais são os sinais que o gestor procura? Os gestores, como um todo, as pessoas, os líderes, né? Como é que o que eles buscam de sinal? Quais são as palavras-chave que se destacam ali, que soam bem numa entrevista? Ownership, que é a responsabilidade, né? Você ser dona daquilo, você trazer essa relevância, dizendo é meu, eu sou responsável por isso. Isso é o ownership, que tem a ver com a responsabilidade que você tem para um cargo que é dado. Ter comunicação clara e estruturada. Isso não é dito, isso é sentido durante a entrevista, né? Não, é muito mais do que dizer, sou muito boa em comunicação. É realmente mostrar ali suas habilidades de passar o que está aqui para a cabeça de quem está do outro lado da tela ou da mesa. Então, isso é muito mais visto do que dito. A terceira é o seu poder de decisão baseado em fatos. Então, são palavras-chave que surgem ali na entrevista que fazem os olhos da gestora brilhar, pensando, nossa, esse exemplo mostra muito como esse fato que ela me trouxe ilustra perfeitamente como ela sairia desse meu problema aqui, que é similar. Então, são exemplos que vão deixando tudo mais palpável, mais real para a pessoa que está do outro lado. E também é relacionado com o último, que é a capacidade de aprender com exemplos. Então, trazer ali até momentos de falha. Eu era gerente de um projeto técnico e ele falhou. Mas com essa falha, a gente aprendeu ABC. Com ABC, eu criei um plano de recuperação para a empresa e a gente criou um outro projeto. Esse outro projeto trouxe um lucro que é o dobro do que eu perdi. Esse conjunto de informações mostra para a pessoa que está te entrevistando a sua habilidade de aprender, de usar os exemplos para trazer essa análise como um todo do que é que você pode oferecer para o negócio. Então, alguns exemplos relevantes da área técnica. Então, hoje, não é surpresa, tem aí a palavra da vez, que é o termo da vez, né, que é inteligência artificial. Ele tem a ver com essa habilidade técnica, que é a habilidade digital. Ela é importante sim, porque ela não é só a palavra da vez pela mídia, ela é a palavra da vez para empresas, porque as empresas buscam automatização, a empresa busca fazer mais com menos dinheiro ou gente, isso é o padrão da indústria, né? Sempre foi. Então é importante que a gente leve em consideração essa habilidade técnica como uma habilidade técnica relevante a ser conquistada se a gente ainda não tem. Para outras áreas também, por exemplo, marketing digital. Mas eu não sou da área de marketing. Tudo bem, mas se você é da área técnica, como a Anne e eu, vira e mexe, você precisa se vender, você precisa mostrar o que você faz. E aí essa apresentação de forma impactante, ela pode ser muito mais importante do que o que você realmente, de fato, faz todo dia. Então, esse marketing, seja digital ou analógico, esse marketing também tem a ver com o seu auto-marketing, seu marketing pessoal e do seu time. Um outro exemplo de relevância técnica é gestão de projetos. Então, mas eu não tenho a ver com gestão de projetos. Eu entendo, mas o conhecimento superficial do que é um projeto, do que é a gestão de um projeto, pode te ajudar a falar com uma pessoa que não seja tão técnica quanto você é, porque essa pessoa está olhando o guarda-chuva, ela está olhando lá na camada do alto, e você não saber falar a língua dela para a entrevista pode te colocar em desvantagem. Então, pensar nessas habilidades técnicas como aprendizados para a entrevista, para a vida, eu acho que são dicas também que a gente daria aqui. E, claro, além dessas habilidades técnicas, a gente diria que a capacidade de colaborar, seja de forma individual, como de forma coletiva, e a habilidade de se comunicar efetivamente, elas são cruciais
para algumas vagas, para outras não. Para algumas isso não é necessário, mas para algumas elas são muito importantes. Então, a gente convida vocês a avaliar o quanto vocês estão dispostas a aprender isso que vocês não têm, ou se vocês já têm, o quanto está disposta a valorizar isso para mostrar que esse é o seu forte, sabe? Essa é a sua grande arma para essa vaga específica. E por último, para esse slide, onde a gente tenta resumir os pontos, que a gente acredita que são as perguntas que pairam ali na cabeça da gestão na hora da entrevista, a gente acredita que é importante que todas as entrevistadas levem em consideração como é o seu poder de adaptação. Se você não gosta de mudança, e a entrevistadora na hora fala, essa empresa é bem bagunçada, na hora, nossa, a gente começa a fazer uma coisa e logo muda, pode não ser o melhor lugar para você. Então, pode não ser sobre o sucesso da entrevista para você. Você pode decidir que ali não é o seu lugar. Outra coisa importante ser levada em consideração, a sua capacidade de aprendizado contínuo. Se a empresa é organizadíssima, ela é super bem documentada, mas tudo muda muito rápido, essa habilidade de aprendizado, essa capacidade de aprendizagem rápida e contínua, ela pode se tornar muito mais importante do que para outras vagas. Então, tentem levar isso em consideração também, para que no momento da contratação você esteja tão feliz quanto você vai estar um ano depois de ter ocupado aquela cadeira. Porque a gente foca muito na entrevista e esquece de pensar que daqui a um ano você vai olhar para trás e pensar que aquele escritório, aquele computador é onde você passou a maior parte das horas da sua vida nos últimos 12 meses. Então é importante que nesse momento da entrevista a gente crie também a nossa lista de prioridades e seja muito fiel a ela, sabe? E aí, finalizando de forma mais palpável no próximo slide, a gente trouxe algumas palavras-chave ali de como preparar, como trazer tudo isso que a gente falou de forma real. Como é que eu me preparo agora para fazer tudo isso? Pegar um papel, abrir um doc no seu computador e realmente desenhar, rabisca alguns exemplos que mostrem as suas competências. Pense em como você quer mostrar quais são os seus pontos altos em comportamento. Como que você vai dar ênfase ao que você é boa em fazer e não ficar explicando o que você não é boa em fazer, mas dar ênfase mesmo para o ponto forte. As pessoas se vendem muito na entrevista, por que você não vai se vender? É o momento de fazer isso. E pode ser que aquele ponto forte apague o outro que nem foi falado. E se ele for trazido, sim, seja honesta. Fala, não tenho, mas eu estou disposta a ter, ou não, infelizmente esse daí não provavelmente seria um problema para mim, eu teria que pensar melhor. Mas esse é o momento de ser bem transparente, deveria ser das duas frentes, né, das duas partes. E por último, tentar praticar. Então, antes dessa apresentação, Ana e eu praticamos e a gente percebeu que um slide estava estranho. A gente olhou e falou, tá estranho, eu estou contando uma história e voltando a história. Vamos inverter. Essa prática para entrevista é muito importante. Simula no espelho, simula na frente do computador, faz uma reunião de mentira e filma para ver como você está se portando. Pratique mesmo, ensaie como se fosse um teatro, sabe? Acho que essa prática pode ajudar na hora a passar a confiança que você precisa passar. E agora, no próximo slide, o que a gente fez aqui, gente? A gente achou um videozinho. Obrigada, Ana. A gente achou um vídeo que é longo, mas a gente separou 2 minutos dele. É um vídeo que está em inglês, então, e se você não se preocupa, mas ele tem uma legenda automática Ale, você não se preocupa que ele tem uma legenda automática em espanhol. Acho que você não vai precisar, mas vamos ficar de olho. E a gente separou esses 2 minutos. Vamos lá, Ana, do minuto 5h30 até os 7. E ela fala umas coisas que a gente achou que casam bem com o que a Ana e eu acreditamos. Então a gente gostaria de passar para vocês e depois vocês assistem inteiro se interessar. Vamos lá. The next step here is then to identify your... Acho que tem que colocar o closed caption, Ana. Peraí, deixa eu te ajudar aqui. Aí, aperta esse. E aí vai em settings, na engrenagem do lado direito. Aí, subtitles. Aí, auto-translate. Desce até o espanhol. Spanish.
Só tem um, não tem América Latina. Agora deve ir. Vamos ver. The next step here is then to identify your strengths. Knowing what you're good at is the foundation to ask for what you need in those non-negotiables. How do you find your strengths? Think about the compliments that you have received that have stuck with you. Think about how your best friend would describe you to someone who's never met you before. Hidden in these answers are the authentic strengths that you get to use in your career because you're naturally good at them. When I was a student, I was once told, Ashley, you always have a story to tell. In that compliment, I found strength in my communication, and this motivated me to find a career where I can educate and empower others. It's important to take note. You may have some idealized strengths along with your actual strengths. That happened to be a large challenge of what I faced in my unpleasant job several years ago. I used every opportunity I could to uncover my strengths with experience. Every volunteer opportunity, every side project, every new responsibility, I took the time to assess what I was loving and what were the elements that were missing. In that process, I was empowered to make my own happiness. And I learned how to ask for help, which as a native New Yorker, I can still be too prideful to do. As I learned each new strength about myself, I made sure to include that in my non-negotiable list too. Now that you've taken an internal audit of your non-negotiables and your strengths, we're already at the final step. Obrigada, Ana. Acho que a gente pode parar aí. Obrigada. Gente, esse vídeo é da Ashley Risotto. A gente não conhecia, eu pelo menos não conhecia essa profissional. Ela é uma profissional norte-americana, ela fala que é de Nova York, né? Ela atua na área de desenvolvimento de carreira, educação e desenvolvimento organizacional. Se destaca ali no programa de coaching profissional, de liderança, e no programa de empregabilidade, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Então, a gente convida vocês a assistirem esse TED do começo ao fim, porque ela fala mesmo sobre o que ela chama de non-negotiable, que são os não negociáveis. Ela chama de lista de prioridades e que tanto Ana e eu acreditamos, tanto Ana quanto eu acreditamos serem muito importantes nessa transparência de definição do que são nossos pontos fortes. Numa entrevista, a gente está tão preocupado em agradar, em falar o que as pessoas estão ouvindo, que muitas vezes a gente negligencia o que a gente quer, o que a gente espera para o dia a dia do nosso trabalho. Então, a entrevista também deveria ser sobre a gente. E o gestor, a gestora do outro lado, ela com certeza vai apreciar que você pense nisso no momento da entrevista e não um ano depois, onde muito conhecimento já foi passado, o treinamento já aconteceu, e você pode não estar feliz e decida ir para a sua próxima jornada. Então, esse vídeo fica aí a convite para vocês seguirem assistindo posteriormente. E aí a gente traz para vocês alguns padrões que são frequentemente observados em mulheres. E claro, gente, eu já participei de algumas conversas sobre mulheres, em rodas de mulheres, e em alguns momentos eu ficava incomodada de não me encaixar no que estava sendo dito. Então, não me preocupa nem um pouquinho se alguma de vocês olhar e falar, não, isso não tem nada a ver comigo. Porque isso são frequentemente observados, então não é um padrão real para todas as mulheres, são sempre baseados em estudos, em pesquisas, e a gente pensou em, além de trazer os dados aqui para vocês, eu trazer uma experiência pequena que eu tenho da minha carreira nesse momento aqui. Então, eu vou ler com vocês primeiro quais são os padrões comuns, para ver se alguém se identifica com algum deles. O primeiro é não valorizar o impacto do nosso trabalho numa organização. Então, a gente acha que o que a gente faz é pequeno, mas o que os outros fazem é muito grande. O segundo é esperar atender 100% dos requisitos. Então, muitas vezes eu vou para uma reunião com o meu gestor, que hoje é homem, e eu falo para ele que eu atingi ali 90% das minhas metas e eu fico bem chateada, porque eu sou competitiva e eu gosto de acertar tudo, eu queria que fosse 100%. Então, eu levo esse tom de derrota
mesmo tendo entregado 90% dos requisitos. Isso pode depor muito contra a gente, porque eu posso estar convencendo a pessoa do outro lado de que eu realmente não sou boa o suficiente. Então tem que cuidar para isso não acontecer também. Dizer nós sem esclarecer o eu. Então isso tem a ver com aquela humildade, né? No meu time a gente brinca que eu falo para eles, gente, vai e faz. Quando vocês errarem, nós erramos. Quando vocês acertarem, vocês acertaram. Mas eu acabo trazendo isso para a minha carreira. Então, quando eu batalho sozinha por uma coisa muito difícil, quando eu ganho, eu falo, meu time é incrível, fez isso mesmo. Muito dificilmente eu vou falar, eu fiz isso. Então, é uma dificuldade diária que pode ser que seja real aí para outras vidas, sabe? Para outras vivências. Lá do lado direito, a gente fala sobre reformulação no início da carreira. Isso é para quem está começando, gente. Então, é o aceitar dizer, eu tentei, mas não foi. Ou, tá, errei, mas eu aprendi. Ou então, tudo bem, entendi que não é esse caminho, ajustei. E segue a vida, porque a gente se cobra bastante lá no começo também e já quer acertar tudo. E aí, quando eu falei que eu queria trazer um pouquinho do que eu vivi recentemente, tem a ver com esse último ponto, que é reformulação sênior, onde a gente assume claramente o seu escopo, o nosso escopo, né? Então, em 2025, eu fui informada sobre a transferência da minha diretora para uma vaga que tinha sido aberta numa área distinta na Motorola e na Lenovo. E que, com isso, essa cadeira de diretora passaria a ser minha. Apesar de eu saber que era um movimento natural, por eu ser gestora sênior, por eu ser, por anos, o braço direito da minha diretora, tanto na área técnica quanto na área de gestão de pessoas, de estratégia de negócio, essa novidade veio como um choque. Eu encarei isso como o que hoje eu julgo ter sido o maior desafio da minha carreira. E, claro, falando disso um ano depois, eu consigo sorrir, está muito mais leve. Mas muito de tudo isso aqui que a gente conversou hoje, do que a gente trouxe, tem a ver com o que eu senti, mesmo não sendo uma entrevista. Eu me questionei se eu estava pronta, eu fiquei insegura em relação a quão autêntica eu poderia ser nesse novo cargo, sênior, mais sênior do que o que eu estava. Comentei que eu falo com a mão, isso sou eu, assim, eu sou isso o tempo todo. Então, eu fiquei me questionando se eu poderia continuar sendo isso. Entendo que tem uma senioridade que pede uma seriedade, mas eu teria que ser séria todo dia, eu teria que parar de sorrir, que eu adoro sorrir. Então, são perguntas que surgiram na minha cabeça e foram me forçando a passar por uma etapa que não foi gostosa, não foi confortável, mas passou. E eu acho que muito disso a gente vive nas entrevistas. E ela se torna esse sentimento acaba se tornando um pouco maior quando você toma uma negativa, porque você, muitas vezes a gente passa a julgar como se a gente não fosse perfeita para aquela vaga, e volta no primeiro slide, onde a gente convidou vocês a mudarem esse olhar, que não é sobre você, não sempre. É muito do conjunto de fatores que fazem você ser a melhor opção para aquela vaga, para a resolução daquele problema, daquele momento. Então, enfim, foram meses para eu me achar, para eu me encontrar nesse novo lugar, para eu terminar minha reformulação sênior. Continuo falando com as mãos, continuo sorrindo e está tudo bem. E eu acho que é isso. Quando a gente fala aqui de autenticidade, fala de vocês serem honestas com vocês mesmos e traçarem suas prioridades e serem muito transparentes na entrevista, eu acho que é isso que, no fim do dia, a gestora do outro lado está esperando. A gestão, a entrevistadora, o entrevistador estão esperando de vocês. E para terminar, no último slide, a gente colocou a mensagem que a gente gostaria que vocês saíssem daqui. Que para o início da carreira, você não precisa saber de tudo, você só precisa mostrar que você sabe aprender e consegue entregar. E que para um cargo sênior, o que está em jogo ali é quanto de impacto você traz, qual o escopo que você traz de bagagem, como você toma o seu julgamento, como você toma suas decisões com qualidade, muito mais do que a execução de tarefas que é necessária no cargo mais júnior, né? E com isso, a gente vai chegando aqui no final do que vocês tiverem, né? Porque sempre tem esses desafios que tem cara
abrir agora para perguntas, sei que temos um tempo. Cami, não sei como é que a gente coordena perguntas e respostas aqui, vou deixar você nos ajudar. E também fiquem à vontade para compartilhar qualquer coisa que vocês queiram, gente, aqui é para vocês. Gracias, Ju. Excelente la presentación y muy útiles todos los consejos, así que muchas gracias. No sé ahí, Gise, cómo Ujú, manejan ustedes los espacios de preguntas y respuestas ujú. Sí, y acá simplemente lo tenemos una abrimos. pregunta Ah, por el chat ya. Una de las chicas, Sara, pregunta cómo podría manejar preguntas en una entrevista de tipo personal, ¿no? Como por ejemplo, cuénteme quién eres o qué haces en tu tiempo libre. ¿Qué tipo de respuestas podría dar a ese tipo de preguntas? Essa é bem ¿Sí se delicada, porque escuchó? Ah, a gente recebe tanto treinamento sobre não perguntar, não fazer esse tipo de pergunta, que para a gente eu tenho bastante dificuldade em responder essa, mas se eu me colocasse no lugar de entrevistada e alguém me fizesse essa pergunta, porque infelizmente não recebeu esse direcionamento de quão indelicado eu tentaria usar da inteligência para levar para o lado técnico. Então eu falaria, olha, assim como na vida pessoal, na vida profissional, eu gosto muito de lidar com os meus desafios, tenho por mim que minha personalidade é de não deixar nada abandonado. Eu comecei, eu gosto de ir até o fim, mesmo que eu veja que vai falhar, eu vou até o final. E acho que isso mostra muito da minha personalidade, de quem eu sou, das coisas que eu gosto de fazer no dia a dia. Eu dificilmente recomendaria que você tente explicar para essa pessoa por que não é adequado. Acho que eu sairia pela tangente falando sobre a parte técnica. Ana, não sei se você tem alguma outra sugestão. Eu também acho que hoje em dia não se usa mais esse tipo de pergunta. Como vocês viram pelo que a Ju falou, a gente na entrevista dá exemplo de coisa comportamental, até como você agiria numa situação pessoal, mas não o que você faz ou o que você é, assim, o que você gosta. Então, eu gostei da ideia da Ju de tentar levar para um lado mais técnico, assim, e falaria uma coisa simples e genuína, sem também parecer que você está inventando a coisa só para agradar. Ah, eu amo ler livros, eu não sei, coisa que você não lê. Então, eu acho que talvez eu procurasse mais essa parte genuína da resposta. Mas também seria bem breve, porque hoje em dia a gente realmente não fala mais disso. gracias. Legal. Aquí hay una mano levantada. Juliana Almeida, si quieres preguntar. Tá me escutando? Sim. Primeiramente, muito obrigada, Ana, Ju, pela apresentação, por compartilhar o conhecimento de vocês hoje com a gente. A minha pergunta, na verdade, nem é uma pergunta de fato, eu só queria que vocês compartilhassem um pouco a experiência de vocês quando vocês eram júnior, sabe? Porque a maioria aqui está iniciando ou está em transição de carreira. E aí a gente gostaria de saber como foi para vocês? Um pouco da história de cada uma, por favor. Quer começar, Ana? Posso começar para você descansar um pouquinho? Então, é bem legal o seu ponto, para até trazer a gente alguns anos atrás, né? Então, se você lembrar o que a Ju disse ali, quando a gente é júnior, aquele quesito da experiência é um que a gente não foca muito. Então, quando a gente está ou na entrevista ou no trabalho, eu me lembro de estar sempre com o olho aberto a tudo que estava acontecendo. Então, eu tenho alguns colegas que às vezes falam assim, mas eu não estou aqui para fazer isso.
E geralmente, quando a gente é mais júnior e você está no seu ambiente de trabalho, você está ali para fazer o que tem que fazer. E quanto mais coisas aparecerem para você poder fazer e se mostrar, né? Eu acho que é uma coisa boa. Então, você perguntou da minha trajetória, né? Quando eu comecei, eu fiz computação, mas eu comecei a trabalhar com área de processo, de qualidade. E quando eu vim para a Motorola, era nessa área que eu trabalhava, parte de ISO, de CMM, coisas de qualidade de software. E eu fui para esse grupo de desenvolvimento, que fiquei muito tempo, acho que justamente por causa desses comportamentos que eu ia mostrando enquanto eu fazia a minha outra função. Então, aquela coisa de você estar aberta, de participar de outras atividades. E aí foi quando essa pessoa que me chamou para trabalhar no grupo de desenvolvimento de software falou assim: ó, você está afim de vir? Então, eu acho que, e a parte de transição de carreira também, a gente tem muitas pessoas que trabalham conosco nos institutos que elas vêm de transição de carreira. E quem faz uma transição de carreira, a gente traz muita bagagem junto. Então, às vezes, você pode não estar muito por dentro ali daquela descrição mais detalhada da vaga, mas você já tem um monte de experiência em outras atividades. Então, como a Ju também disse, valorizem, tenham noção de que isso pode ser um diferencial perante as outras pessoas. Tá bom? Espero ter ajudado aí. Ju. Obrigada, Ana. Quando eu comecei minha carreira na Motorola, como estagiária, eu estava vindo da indústria da educação. Eu era professora. Então, eu dava aula de inglês, sou formada em letras, e eu decidi que eu queria entrar para a indústria de tradução, que era a minha outra formação. Esqueci o termo que é usado, mas era o meu bacharel, eu tinha licenciatura e bacharel, era a minha outra habilidade ali da faculdade. E aí, quando eu entrei na Motorola, não estava acostumada com o mundo corporativo, eu estava acostumada com sala de aula, de colégio, de instituto de língua. Mas uma coisa que eu vi que era comum dos dois mundos eram as pessoas. Todo mundo gosta de falar, todo mundo gosta de conversar, de trocar ideia. E isso me ajudou muito. Eu era estagiária, trabalhando num departamento de design que dava suporte para engenharia. Eu não era nem designer nem engenheira, então eu estava voando ali no meio dos dois mundos, mas ter essa conversa aberta com muita gente, sair para almoçar, mostrar o que eu queria fazer de diferente, que não existia na Motorola ainda, me expor, como a Ana disse, tem tal problema, eu ia lá e tentava ajudar de alguma maneira para resolver, mesmo não sabendo a solução completa, mas ajudar com o que eu tinha de bagagem, sabe, do idioma, ou de processo, ou de como lidar com pessoas. Aos poucos isso foi me ajudando. Então, na transição de carreira, eu sempre penso nos amuletos, nos seus mentores, ali, naquelas pessoas que vão no futuro te dar uma ajudinha, sabe? E é genuíno, é uma coisa que não é forçada, porque todo mundo sabe quando é forçado ou genuíno, é uma coisa que vai, como eu disse, de você entender que no fim são seres humanos que gostam de conversar, que gostam de trocar experiências. E da parte técnica, eu acho que foi muito de ousadia, assim, de eu saber que eu poderia trazer algo que ninguém ali tinha, do mundo de tradução, e me expor, chegar para a liderança falando, olha, aqui eu acho que tem uma oportunidade, posso tentar? Pode ser que dê errado, mas posso tentar? E quando você está nesse cargo mais júnior, o impacto de tentar, às vezes não é tão grande assim para o negócio. Geralmente você vai ser incentivada a tentar, porque o errar não é tão gigante, ele não vai trazer uma dor muito grande para o business, para o negócio. Então, vale a pena, sim, chegar para a sua gestora, para o seu gestor, ou para alguém, um par de confiança, ou alguém do outro time, e falar, eu tenho uma ideia aqui, posso tentar desenvolver alguma coisa? Se expor, mostrar mesmo sua vontade de crescer.
Ô, Ju, isso é muito legal que você falou, porque a pessoa chega no lugar com outros olhos, né? É, Então, você no Júnior, você pode olhar e falar assim, nossa, mas por que que estão fazendo isso desse uhum, jeito? E às vezes a gente exato. está fazendo sem nem saber por que está fazendo, né? Então é não ter medo de falar e de perguntar. É. Isso em qualquer nível, viu, gente? Até hoje eu vejo, eu falei isso hoje na hora do almoço, mas nossa, é tão gostoso quando todo mundo fala de igual para igual. Teve uma situação ontem que alguém falou assim: Nossa, acredita, eu ganhei um sabonete da minha equipe, do meu trabalho, e foi feito pela gerente sênior de RH. Eu olhei assim e falei: O que que tem? Aí ela, nossa, ela que fez o sabonete. Eu falei, gente, ela é uma pessoa, ela gosta de fazer sabonete. Assim, o tratar de igual para igual pode ser muito, pode fazer diferença. Então, se a pessoa chega para mim hoje e fala, nossa, eu tô achando que vocês estão fazendo um negócio super estranho aqui. Posso entender por que vocês fazem assim? Ah, a gente faz por causa de ABC. Eu falo, nossa, mas por que vocês não fazem desse jeito? Será que já tentaram? Não deu certo? Gente, pode ser uma sacada que vocês estão trazendo para o negócio que ninguém pensou. Porque é o que a Ana disse, vocês estão vindo com olhos claros, a gente está no meio aqui do furacão e tá, às vezes não vê. Então é importante, sim, ter essa abordagem cuidadosa sempre, né? Pergunta, já tentaram? Não deu certo? O que aconteceu aqui? Só para não ficar, né, muito reativa Aí no vão começo. aquelas outras coisas que você disse, comunicação, E, colaboração, é o pacote, mas é um pacote. Tem uma pergunta aqui no chat. a Uhum. Vanessa fez uma pergunta capciosa, que é como lidar com o nervosismo antes de uma. Aliás, tem várias, tem acho que duas perguntas pelo menos aqui, né? A do nervosismo, Gente, bom, quando eu posso, eu bebo água, não, de eu só verdade. posso dizer que até hoje, com quase 60 anos, a gente vai falar, a gente fica Nervosa. nervosa. Agora, se eu fiquei nervosa no Então, começo, estava bebendo água, é uma tática é, que eu uso. então, coisas que amenizam esse nervosismo é o treino, É. eu acho, para você se preparar para. Hoje, meia hora antes, a gente sentou, viu, nem sabíamos que eu que ia compartilhar, então, a hora que deu o probleminha que veio para eu compartilhar, meu coração já disparou. Então, a gente tem que lidar com isso. E às vezes respirar um pouco, sei lá, eu acho que aí, Vanessa, cada um tem que achar um pouco o que te acalma, mas eu acho que objetivamente seria você estar bem preparada e falar, igual a Ju falou, na frente do espelho, fala, então acho que seria isso. O que você acha, Ju? Completa alguma coisa aí? Eu gosto dessa estratégia de preparar. E preparar nem sempre é o ensaiar, pode ser o escrito que a gente recomendou ali, sabe? De preparar uma colinha mesmo, do que eu não posso esquecer de falar. Anota, porque a gente com nervoso deixa as coisas passar, não tem como. E a Então, acho que segunda parte da pergunta dela, Ju, o que você acha? Ela fala que dica que a gente poderia dar para a pessoa que não é nativa de português para se sentir confiante a fazer uma Que no entrevista se nesse tiene idioma, confianza en hacer una generalizando para fazer entrevista en entrevista ese num outro idioma, idioma em geral, generalizando né? para hacer una entrevista en otro Quer idioma. falar? é a ¿Quieres? minha área Es de mi atuação, área idioma, de né? Mas eu actuación, confesso idiomas, que, pero como a les gente falou antes da confieso, apresentação, isso vai bastante do que a gente se cobra também. Eu a estudei veces espanhol por nos anos, eu poderia ter feito culpamos. essa apresentação em espanhol. Si Eu yo não podría faço, eu não haber hecho gosto, não la me sinto presentación confortável. en español, Eu não no, tenho uma no me dica do gusta, tipo, no ah, me como siento superar isso, cómoda. como No melhorar. sé, no tengo un tip Mas sobre cómo mejorar, hoje eu sei que pero meio hoy en día espanhol é sé melhor que que nenhum mi espanhol. Então, español, meio português é medio melhor que nenhum español es português. mejor Pode ser que que a sua ningún español o tentativa medio ali portugués es valha mejor muito que mais do ningún que fazer o que eu fiz portugués. hoje. Deixa eu El fazer em português, intento numa entrevista, vale sabe? Porque numa más. entrevista eu provavelmente arriscaria. Porque Provavelmente tal falaria, olha, estou aqui vez tentando en meu melhor melhor, estou estudando. Peço entrevista desculpa yo pelos le erros, diría, não é estoy pessoal, não quero ofender sua língua entrenando, ou seu português, discúlpeme los mas eu gostaria de errores, tentar pero no seu quisiera idioma. Acho intentar que eu en tu avisaria no idioma. começo. Les Fala que não é a língua da avisaría al gente, né? principio, porque no es Exato, nuestra lengua, ¿no? exato. Eu gosto Exacto. dessa. Eu tentaria. Não Y tem uma yo dica de melhorar intentaría, o nervosismo para essa, gente. Eu não sei. no sé, la verdad,
No sé si puedo Prática, mas nem mejorar sempre isso eso. resolve, porque a Práctica, insegurança pero do eso idioma, ela no pega lo num lugar resuelve porque diferente, la né? inseguridad de idioma es algo diferente, ¿no? Te pega en un otro lugar. Que isso, não sei se a gente respondeu. Muchas gracias. No sé Olha, si já tem alguien uma quiere oferta de aprovechar. treino ali, hein? Ana oferecendo, Vanessa, para praticar com ela em espanhol No me ou em ofrecí para português. practicar con español o portugués para Vanessa. Juliana, adelante. É, eu vou dedurar minha amiga, porque Voy a mandar al eu frente a mi acho que foi amiga muito porque bom, creo Ju, que fue você muy ter comentado bueno sobre a área de que hayas letras, comentado porque a sobre la Juliana parte com de dois letra, N's porque no final, Juliana con dos L, ela também Seova, faz letras e también fez estudia essa. E a letras, gente ficou muito estudió contente em y saber, Ju. nos Por isso que eu quedamos fiz muy essa contentos en pergunta, Ju, saber, por eso hice esa do pregunta início, porque a al gente se espelha principio, muito, porque né, nos nas espejamos mulheres, mucho en las principalmente em você. mujeres, Poxa, principalmente en começamos ustedes, em áreas porque diferentes, mas a gente empezamos pode en áreas diferentes chegar e para conhecer um outro caminho, llegar y ou se conocer encontrar em otro outro caminho. A camino, Ana falou uma coisa encontrarnos en muito otro camino. interessante, que ela Ana foi habló a de algo parte de interesante, que es qualidade, sobre la né, depois calidad, desenvolvimento, engenharia, porque desarrollo, é muito extensa a área, né? Então a gente porque vai muchos tienen entendendo que esa gosta, que área, não gosta. E só que de es muitas das vezes uno vocês que le compartilharem gusta, no le coisas gusta, que que a ustedes gente nem compartan imagina, cosas que né? ni nos Uma vez a imaginamos. Kindle teve uma das Una vez profissionais que falou, hubo una de falou pra gente, las né? Assim, profesionales, habló eu con trabalhei como nosotros, manicure. trabajé Esse foi como meu início. E a manicuro. gente falou, meu Ese fue Deus, como você foi inicio. parar, assim. Então ¿Cómo isso é muito fuiste importante pra parar? gente, por isso. Eso Mas es aí muy a Ju vai falar um importante pouco para agora. Obrigada. nosotros. Muchas Oi, gracias. gente. Outra Juliana, Oi, tô me Ju. esquivando. Hola, Obrigada, Jus. hola gente. Gracias. Tava em promoção o nosso nome, gente. Tem que. Nossa, quando você falou, Cuando eu vim de dijiste, letras, porque eu sou vengo de bacharel em letras, letras, sabe? pues Gente, sou eu. me Eu tenho recibí de bacharel em letras, soy licenciatura. yo, Até ano estudié passado estava trabalhando letras. como professora de inglês. E Trabajé eu tô como começando a profesora fazer de essa inglés, estoy transição, né? empezando a hacer E ao esa mesmo tempo que dá transición y al muita mismo força, todo tiempo mundo que que da conversa, que mucha principalmente nas fuerza. Todo el mentorias, mundo tipo, habla começa, en las poxa, eu tenho inglês mentorías, C1, tengo e aí falam, inglés não, você C1 y tá no digo, caminho, mas estás tantas en portas são camino, pero las fechadas, não consegue respuestas chegar nem na se cierran entrevista, e tantas aí vai dando puertas, ni llego a la vai entrevista. desmotivando, mas assim, ver que Te alguém van conseguiu chegar desmotivando, pero dá si um veo que ai, alguien ai, muito obrigada. llegó, es buenísimo. Fico Muchas muito feliz em gracias. ouvir isso, Ju, de Me verdade. gusta, Desejo me aqui muito encanta escuchar sucesso nas eso. próximas Te deseo entrevistas. mucho éxito Eu não en conheci las ninguém no Motorola, entrevistas. peguei papelzinho da vaga, Cuando vine no a mural da minha faculdade. Motorola, Foi, encontré foi uma entrevista la real, não foi vacante en el fake, foi mural de de mi lá atrás, facultad. então eu tenho certeza que a sua vai Me, aparecer. y estoy segura de que la tuya va a aparecer. Muchas gracias. Gracias a todas también por sus palabras de ánimo. Eh, no sé si alguien quiere más aprovechar estos minutitos que nos quedan para hacer alguna pregunta más, aprovechar a las chicas que están aquí contándonos toda su enorme experiencia personal y profesional. Adelante, si no, vamos ya cerrando los próximos minutos. Ana, Oi, Ana. Hola, Ana. Oi, boa noite agora, eu acho. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria No es agradecer una pregunta, muito, quería porque, assim, agradecer é mucho. muito inspirador ver duas Fue mulheres que muy estão numa inspirador empresa tão ver grande, que estão, assim, dos mujeres de una tiraram um empresa tan tempinho grande para falar com a gente, para nos que motivar, e, se assim, tomaron como un alguém que tiempo está para vindo hablar de con uma área que não nosotros, é para tecnologia, nem tecnologia, motivarnos. Y né? yo vengo de Porque un da área que no arquitetura, es la me dá muito arquitectura, no es ânimo, me dá tecnología, muita me da força mucho também ánimo y mucha conseguir, fuerza sim, ver lograr que temos mulheres ver tão fortes e que tenemos que mujeres tan ajudam a fuertes gente tanto nessa y transição. E eu nos acho que tenho ayudan tanto um en esa sentimento transición de y todas as tengo un meninas aqui. sentimiento de todas las Muito obrigada niñas mesmo.
de todas, estamos muy Obrigada, Ana. agradecidas. Muchas Eu acho que gracias, o que você Ana. fez aqui no chat Creo lo que ilustra hiciste muito en do que eu e chat a Ana, a outra Ana nos acreditamos. gustó Você chegou no mucho, chat e falou, fulana, eu tiene que posso te ver ajudar a treinar a entrevista. mucho con lo que Isso é o que a gente tem de mais pensamos. poderoso Dijo, entre nós. te puedo Só dar a ayudar. Es mão, sabe? algo Ajuda, leva uma ajuda para muy outra. Não tem poderoso entre essa nosotros, de competição, não existe, ayudarnos. No sabe? existe esa É competencia isso, entre é se ajudando nosotros. mesmo. É um prazer Es, estar aqui compartilhando um pouquinho es un do placer estar aquí que a gente sabe. A gente se compartiendo y preparou mesmo para ayudar. pesquisar esse Nos tópico, hemos porque a gente preparando queria trazer coisa mucho, nova para vocês. Então, é porque importante sabemos que eso es algo trazer nuevo para as vos. oportunidades, aceitar as Ver las oportunidades e oportunidades, oferecer aceptar ajuda, esas assim como você está fazendo oportunidades y de forma ofrecer genuína. ayuda, así como É isso que eu lo acredito haces de que vai manera ser o futuro genuina. do mundo Eso bom, va a ser sabe? el futuro del E essa mundo proposta bueno. nossa, minha e da Ju, é de todas nós, querendo fazer Todas algo e sabendo que a gente pode ir queriendo saber algo y atrás. sabemos que Então, estamos tem essa luchando por frase que eu eso. também gosto muito, que o pessoal fala assim, o não você já Hay gente tem. que Mas é dice, verdade, "Bueno, o ya não a te, gente já el tem no para ya lo tudo. tienes, el no ya lo tienes Então, se para você todo. quer fazer Entonces, si alguma quieres coisa, hacer põe na sua algo, cabeça e vai lá. A outra colócatelo ajuda en la desanima, às cabeza, vezes as primeiras são mais no te complicadas, até desanimas, você esas cosas son más pegar a cancha complicadas. de onde mandar seu currículo, como Eso de escrever, não cómo escribir desanima. el currículum y a dónde A enviarlo, gente é no muito poderosa. desanime. Somos muy poderosos. Eu lembrei de uma dica que eu fiquei de dar aqui na minha cabeça, Un que eu tip que escrevi quería breve, agora vem, ainda darles, bem que você falou isso que eu lembrei, Ana. Sabe uma ahora coisa que eu recordé, pensei quando vocês me perguntaram? ¿sabe Se me que fizerem uma pensé pergunta que me pessoal, como é que eu preguntaron? saio Una disso? pregunta Gente, a gente personal, ¿cómo ferramenta de salgo de inteligência eso? artificial grátis hoje, Si hay una aí eu pergunto herramienta para de eles, o que vocês inteligencia recomendam? Às vezes tem uma artificial, dúvida, eu falo, como é que eu vendo hagan essa minha una capacidade aqui de pregunta forma para educada, la inteligencia sutil, joga a pergunta, artificial, vê como a IA responde, hagan un prompt con la e pregunta para ver elabora a cómo sua fala em cima responden y daquilo, a elaboren sua su personalidade, as suas próprias discurso palavras. con su Essa é uma personalidad, sus tecnologia que é propias nova, que palabras. eu Si não hay tinha una quando eu tecnología que entrei es, aqui, comillas, mas que nuevas, é uma ferramenta boa es para una ser usada herramienta agora, buena assim, para usarse, para criar essa para fluidez crear na nossa fala, de coisa que a gente quer esas falar, mas ideas não de dá para falar isso aqui. Como é que nuestro eu falaria isso? Como eu discurso. poderia falar ¿Cómo isso? podría Pode hablar usar o eso? ¿Cómo ChatGPT, decirle eso? Copilot, tem Al vários chat grátis aí GPT, hay varias Gemini do gratis, Google, hay Gemini de uns Google, que pelo menos os 3 perguntas que por por dia lo te menos deixam fazer de 3 graça. Abuse delas. preguntas por día te dejan hacer gratis, aprovechenlas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, si no hay más preguntas, damos por cerrado este webinar sin antes dejar de agradecerles enormemente su tiempo, su dedicación previa en preparar el contenido, en transmitirlo con tanto amor y tanta cercanía. Creo que ya las chicas han dicho mucho, pero para nosotras estas instancias son súper importantes en todo momento del programa, así que les agradecemos muchísimo este tiempo compartido. Y bueno, ojalá que en algún momento nos volvamos a encontrar todas en otros contextos, trabajando en distintos espacios y que nos encontremos y digamos, ay, qué bueno que nos volvemos a encontrar. Así que muchísimas gracias otra vez por la cercanía y por la apertura de este espacio que ha sido súper valioso para todas. Muchísimas gracias y gracias a todas también, chicas, por estar hoy acá. Últimas semanas del programa. Ánimo, ya vendrá ese trabajo tan deseado, tan buscado. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.